Olá, pessoal! Estamos aqui no segundo episódio do nosso Podpack. É um projeto que nós temos aqui na Pernambuco Consultora, tá? De podcast, de um bate-papo sobre o mercado imobiliário ou sobre qualquer assunto que possa ser relacionado ao mercado imobiliário. Para começar, eu pediria a vocês para seguir a gente no YouTube, tá? Porque a gente já tem o primeiro episódio, hoje está no segundo, daqui a pouco nós teremos o terceiro. Curte lá a gente no YouTube, Pernambuco Consultora. Segue a gente no Instagram também. E tem o meu Instagram, Mariana Vanderlei 1, tá? Hoje, para a gente falar sobre um tema super bacana, cheio de dúvidas, tá? Que eu percebo que nossos clientes, quando nos procuram para comprar apartamento, têm essa dúvida, principalmente nossos clientes investidores, que é o tema sobre locação de imóveis. Então, chamamos um parceiro nosso, para que possa tirar diversas dúvidas que a gente possa conversar aqui. E o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo sobre o assunto de locação. Vai ficar também algumas dúvidas que a gente pode não conversar, que vocês podem mandar para a gente nos nossos canais e a gente entrar em contato com nossos parceiros e devolver com vocês essa dúvida e essa conversa, tá? Então, eu vou apresentar nossos convidados de hoje, que é Pedro e Débora, da Âncora Imobiliária. E eu queria primeiro agradecer a vocês pelo tempo de vocês e pela inteligência de mercado de vocês, para que a gente possa dividir essa conversa com nossos ouvintes. E a gente está junto nesse momento. Então, se apresentem. Olá, obrigada, Mariana, pelo convite. A gente que agradece, né, por seu tempo também estar convidando a gente. Me chamo Débora Andrade Lima, sou diretora de novos negócios da Âncora Imobiliária, né, faço parte da equipe de captação da empresa para poder alugar os imóveis e administrar. E Pedro? Obrigado, viu, Mariana, primeiramente, pelo convite e a gente poder aqui estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento e do nosso tempo de mercado. Eu sou Pedro Novaes, diretor de locação da Âncora Imobiliária. Maravilha. Eu acho que a gente podia começar o seguinte: qual é a diferença do papel de vocês dois? Né? Vocês se apresentaram, Débora da parte de captação e Pedro da área de locação. Qual é a diferença? Primeiro, né, assim, para a pessoa, como é que ela procura vocês? Ela tem um imóvel ou ela quer alugar? Qual é a diferença do trabalho de vocês? Tá. Eu fico responsável, Mariana, pela parte de receber os imóveis e explicar para o cliente, junto com minha equipe, como a empresa funciona, né? E quais são os benefícios que ele vai ter ao entregar o seu patrimônio para a gente poder alugar e administrar. Né? E Pedro? Bom, Mariana, eu fico responsável por atrair clientes para alugar os imóveis que Débora traz para a empresa, né? Então, assim, o cliente que está querendo alugar um imóvel, quer alugar uma nova moradia, aí eu sou responsável por essa área, controlar todos os corretores e essa equipe. Então, vamos lá. Eu sou cliente da Pernambuco, certo? A gente está conversando como Pernambuco e como cliente Pernambuco. E aí eu vou comprar um apartamento, certo? E eu quero alugar, eu quero colocar o meu apartamento para locação. Então eu procuro a equipe de Débora. Isso. E qual é o canal, assim, vocês tem um canal do Instagram, algum canal que a pessoa possa procurar vocês para colocar o apartamento para alugar? Vocês fazem captação também, como é que faz isso? Veja, para você ter ideia, Mariana, é engraçado que a maioria dos nossos clientes hoje, eles vêm através do próprio cliente nosso, que já está bem satisfeito com o nosso serviço, ou através do próprio inquilino da Âncora, ou através do próprio proprietário. A gente investe, sim, em marketing, né? A gente tem no Instagram, no Facebook, convidando o cliente para poder entregar um imóvel para a gente administrar. Qual é o Instagram de vocês? É Âncora Imobiliária, né? E o Facebook também, e tem o site nosso. Mas, assim, a maioria dos nossos clientes é através dos próprios clientes nossos. De indicação. É impressionante, né, Pedro? A gente vê, assim, a maioria mesmo, assim, 90%. E a gente tá fazendo mais campanhas, né? A gente tem investido em campanha, mas é a maioria, enfim, 90%, como eu falei. Eu confesso, assim, que eu nunca tinha parado para pensar que existia uma área de captação dentro de imobiliária. Porque a gente só pensa em imobiliária na área de Pedro, que é a área de locação, né? Eu quero alugar um apartamento, vou procurar uma imobiliária para alugar. E essa parte de captação, eu acho que deixa até o cliente que está comprando imóvel seguro, né? Tem alguém buscando imóvel no mercado para alugar, né? Tem alguém procurando imóveis, né? Você fica procurando imóveis. Você tem uma equipe que procura imóveis
Isso. E que recebe a indicação, né? E na verdade, assim, é um momento que a gente precisa explicar como a empresa funciona. Porque vai ser a parte que o cliente E como a vai ter empresa que... funciona? Então, a gente fica responsável, Mariana, por explicar como é que a questão, como é a importância do contrato de locação para o proprietário entregar o seu imóvel para alugar, a importância de uma vistoria bem feita do imóvel na hora de alugar o imóvel, a importância de uma divulgação, né? Porque tudo isso faz parte do processo de locação. Depois dessa etapa, a gente fica responsável por pagar todas as taxas do imóvel, a âncora que faz esse papel, e não o inquilino. Então, o diferencial da âncora. A importância da garantia locatícia, que a âncora também faz. A pessoa coloca o apartamento para administrar vocês e vai. É IPTU, condomínio, Isso. marinha, taxa de bombeiro. A âncora fica responsável por pagar todas essas taxas. Porém, a gente cobra do inquilino num único boleto e a âncora faz esse pagamento pela imobiliária. O que é que acontece? Nesses últimos anos, a gente investiu muito em tecnologia para fazer esse controle absoluto desse pagamento dessas taxas, para poder dar essa segurança para o proprietário e essa tranquilidade, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a segurança? Exatamente isso. Qual é a segurança que o proprietário tem? Né? Eu fico imaginando, estou me colocando mais uma vez no lugar do nosso cliente. Eu tenho um imóvel, vou comprar para alugar, eu quero comprar, fazer patrimônio, alugar. Certo. Mas qual é a garantia que o inquilino vai sair? Né? Qual é a garantia que eu vou receber aquele valor de locação? Qual é a garantia que eu tenho de que o inquilino não vai ficar lá morando anos e eu sem receber? Veja, toda locação, ela tem um risco, tá? A gente consegue hoje, 70% das nossas locações, para você ter ideia, a gente aluga através de seguro-fiança ou crédito pago, que são duas modalidades que garantem o aluguel, tá? A gente consegue através de benefícios, né, Pedro? Eu acho que Pedro poderia até falar um pouco, porque como ele é responsável pela locação, ele tá é o dia a dia dele, então eu vou passar a bola para ele e explicar essa área. Mas é isso. Exatamente. Aí Pedro eu quero alugar um imóvel, eu quero comprar, eu quero morar de apartamento alugado. Aí é a equipe de Ô, Pedro, Mariana, né? só se me permite uma questão, voltando só um ponto aqui, a questão de O microfone é seu. a imobiliária ter um setor de captação é algo que quase nenhuma imobiliária tem, tá? Então a imobiliária tem os corretores que ele faz, locação, venda e captação de imóveis. Então não tem um corretor focado em trazer imóveis ou um corretor focado só em alugar imóveis. Isso é uma coisa que a gente decidiu separar faz um bom tempo na imobiliária, que é corretores focados só em trazer imóvel, corretores focados só em alugar, corretores focados só em vender. Entendi. Então é uma coisa que a gente separou faz um bom tempo aí no. Entendi, na porque é imobiliária. até importante para vocês, né? Ter uma carteira boa de locação. Sim. Né? Eu ligo lá para a âncora e digo, quero alugar um apartamento de 3 quartos. É importante você ter uma carteira boa para mostrar, né? Eu tenho nesses bairros, eu tenho nesses valores. Né? E como é que funciona? A pessoa, vocês fazem anúncios, é isso, de locação? Isso, pra você ter ideia, hoje em dia a gente recebe em torno de 1.600 a 2.000 clientes que procuram imóveis para alugar por mês. Meu Deus Tá. do céu. Amém. Que a gente Amém. chama de leads. A gente Amém. né? Amém. Que Então, aí meus assim, clientes querem comprar apartamento, né? Para alugar. E hoje a gente até brinca, né? Falta imóvel. Hum. A gente tem muito cliente e falta imóvel. Mas os principais meios são o nosso site, tá? A gente hoje tem mais de 10 mil acessos por mês no nosso site. Tem os portais imobiliários, né? Zap, Viva Real, OLX, Chave Fácil, Mercado Livre, a gente anuncia em todos eles. Tá? Tá dentro desse custo a parte de Tá. anúncio? Tá tudo dentro. Tá. E na verdade, não tem custo pro proprietário anunciar o imóvel. Tá? Então, o proprietário trazendo o imóvel para a imobiliária, ele só vai ter nenhum custo, é um investimento quando a gente conseguir alugar. Entendi. Então, se a gente não conseguir alugar, ele também não tá pagando nada para a imobiliária. Entendi. Olha aí. Então, que a gente legal. vai divulgar o apartamento. Hoje a gente tem um profissional só focado em divulgação de imóvel. Né? Esse profissional também tem câmera 360 e o tripé, ele faz todo o caminho por dentro do imóvel. Então, ele faz um tour 360 por dentro do imóvel. O cliente consegue caminhar por dentro do imóvel sem precisar ir ao local. Então, isso aí já reduz também um pouco de curiosidade. Muita gente quer ir no imóvel para conhecer e acaba não E nem fazendo tem, às nenhuma vezes, o perfil, proposta, né? não tem nenhum perfil. Então, o Tour 360 já diminui um pouco isso. A gente também hoje colocou no nosso site um agendamento online. Então, o cliente não precisa entrar em contato com o corretor, ligar ou mandar um e-mail para agendar uma visita. Por dentro do site, ele já consegue agendar. Então, ele tem lá, abre a agenda, já é integrada com o nosso sistema e com os corretores. Então, ele consegue agendar sem precisar falar com ninguém. Agenda como se fosse Tá. um horário, uma consulta médica. Isso. Um exame e agenda para Isso. visitar o imóvel. Sem ligar para recepcionista, sem Olha ligar para aí. ninguém. Entra no site e Que agenda. massa.
Já os clientes que vêm através do Zap, Viva Real, não tem como a gente fazer essa agenda dentro do site desses parceiros de portais imobiliários. E aí a gente tem uma pessoa específica na imobiliária em um processo, que a gente chama de MQL, o pré-atendente, né? Que essa pessoa filtra o cliente, ela qualifica o cliente para passar para o corretor. Tá? Então o corretor já pega praticamente a visita agendada. Tá? Então o cliente agenda a visita no nosso site, eu mando um e-mail, liga para a imobiliária, ou pelo WhatsApp, a gente agenda a visita, passa para o corretor, ou agente de demonstração que a gente tem hoje. Então a gente começou a ter uma demanda tão grande. Que já não é nem corretor, né? É agente de demonstração. É um olha agente só. de É demonstração. o padrão que a gente criou Então, para poder assim, atender a demanda. A gente não estava conseguindo dar conta da demanda, os corretores não estavam mais conseguindo visitar os imóveis os clientes estavam ficando até um pouco insatisfeitos com isso, e a gente trouxe 2 agentes Eu de quero demonstração. alugar e vocês não conseguem mostrar. Veja que Eu não coisa, conseguia né? mostrar, porque a demanda estava muito grande. Que bom. E a gente trouxe 2 agentes de demonstração motorizados, que conseguem fazer em torno de 7 a 8 visitas por dia cada um. Olha só. Então aí você bota 14 a 16 visitas por dia, só os 2 demonstradores. Além dos corretores que a gente tem. E a gente tá pensando em contratar mais um. A gente E a gente tá falou pensando em trazer hoje mais sobre um. isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Como é que vocês conseguem mensurar o valor de locação? Né? Avaliação, você tá falando. Né? Isso. Como é que vocês conseguem mensurar? Sempre que um cliente nos compra, Tá. né, ele sempre fala essa palavra rentabilidade, Sim. sempre busca. Na verdade, mesmo que o imóvel vai demorar 2 anos, 1 ano para ficar pronto, ele já quer mais ou menos saber por quanto vai alugar. Aí como é que vocês fazem essa questão do valor máximo que ele pudesse ser alugado? Né? Porque sempre o cliente, como Perfeito. dono, é o contrário, não o Perfeito. que é dono quer alugar pelo valor máximo e quem Claro. quer alugar pelo valor mínimo, né? Já que vai pagar aluguel todo mês. Perfeito. Aí como é que vocês fazem essa questão do valor? A gente tem um sistema de avaliação. A gente também faz o comparativo de valor de mercado por todos os imóveis que são ofertados no mercado, através dos anúncios de imóveis no perfil, e também um comparativo de imóveis já alugados em nossa carteira, considerando que a gente tem mais de 2.500 imóveis alugados. Então, a gente fazendo o comparativo, de acordo também com como o imóvel está. Porque, assim, vamos dizer que o imóvel esteja já pronto. A gente vai ter que ver como é que o imóvel está, a condição de uso do imóvel, para poder ter esse comparativo. Né? Então, Faz diferença, realmente, se tiver assim, Tá. com armário, faz diferença. né? Se tiver alguma coisa A já gente orienta pronta. que o imóvel esteja em melhores condições possíveis para poder alugar. Armários, melhor estado possível. Espelho, boxe. Quanto mais prontinho, mais rápido aluga. A gente conversa hoje que o fixo é essencial. É essencial. Né? Então, É assim, verdade. você não aluga um imóvel sem box, sem luminária, sem armário. Então, assim, a pessoa que tá entrando vai ter que botar um armário. Tem que botar um local, tem que estar roupa, tem que tomar banho sem molhar o banheiro. Então, assim, tem coisas que são essenciais, né? Isso. E de acordo com o tipo de imóvel é que você pode agregar mais itens ou não, né? Que a gente até recomenda. Você tem um tipo de flat, um estúdio, ou você vai para um apartamento maior. Então, aí vai variando também o que é que a gente recomenda também. Existe isso. Se eu tenho um valor, certo? Imagino que eu tenho um valor para investir. Na recomendação de vocês, imagino que eu tenho R$1 milhão. É melhor eu comprar um apartamento de R$1 milhão ou comprar dois de 500 mil? É melhor diversificar. É melhor não Diversificar. comprar Eu não de fa- repente 2 de 500 mil. Eu não acho fa- melhor diversificar os perfis. É. É comprar um de 300 mil, de 2 quartos, um outro de 1 quarto, uma sala, fazer vários tipos de imóveis. Quanto mais diversificado sua carteira, melhor. A gente entende. Talvez com 1 milhão você não precise comprar 1 ou 2, você pode comprar 4. Isso, exatamente. Perfeito, Pedro. 3 Que ou bom que a 4. gente finalmente tá pensando igual, hein? Isso, e a discussão entre vocês de valor de locação, porque veja, você Eu sempre ganho. Você quer valorizar para o seu cliente Claro. colocar o apartamento na E sua ele quer carteira. fechar a locação. E ele quer Uma fechar a briga. locação. Não é bem assim, não é bem assim. Não, imagina, né? Ó, você, para me conquistar, você vai dizer que meu apartamento vale muito. E na hora que a pessoa for alugar, ele sempre vai querer negociar. Né? Veja. Existe isso. Diz assim, eu só alugo por tanto, o dono do Tem apartamento. uma coisa muito importante ser dita. A gente tem uma pesquisa, porque a gente, como eu falei, a gente investiu muito em tecnologia nesses últimos anos. E a gente tem um estudo de mercado que a gente aluga um imóvel numa média de 45 dias. Perfeito. Podendo perfeito. Eu ia ser perguntar menos isso. ou mais, é uma média, Certo. tá? Certo. Então, para isso, o imóvel tem que estar bem avaliado, concorda? Com certeza. Então não adianta eu puxar muito para cima. Eu digo, o proprietário, às vezes, ele quer muito. E eu digo, olha, quanto mais o senhor quiser, vai ser bom para a gente também, se a gente tiver certo, estiver dentro do valor de mercado. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? Então a gente conversa com o proprietário, apresenta os números e entra num acordo. Quando
de fato, eu tô errada, a gente vai saber através dos retornos dos nossos anúncios. certo. Isso a gente vem conversando. A gente, eu digo, o setor comercial junto com o proprietário. Se dentro de 15 dias a gente não tiver um retorno efetivo, porque em 15 dias a gente, com um anúncio bem feito, o imóvel já tem que ter procura. Se esse Olha imóvel não só, teve que rápido, procura, é rápido, já é um 15 sinal. dias. Então assim, a Eu vou gente falar para a turma do divulga. comercial daqui da Pernambuco, Já tá ver se com 15 dias não tiver procura rápida. Já tem que mexer, com certeza, já tem alguma coisa errada, já é um sinal. Então, isso é constante, é dinâmico. A locação ela é muito dinâmica, é diferente de uma venda. Né? A locação ela é muito dinâmica. Até porque pode ser trocado mais rapidamente, né? Isso. Ô, Marina, mas eu não vejo como uma briga, né? Até porque é até um diferencial entre imobiliária que só aluga ou só vende e imobiliária que Isso, administra. Né? Então, assim, como a gente vai administrar, a gente vai ter um FII mensal desse imóvel que está alugado. Então, quanto maior o valor do aluguel, maior o nosso FII mensal. Então, o corretor ali que está na ponta, que vai ganhar a comissão, sim, ele quer alugar Isso. de qualquer forma. Até por isso também a gente não deixa nem o corretor passar a proposta ao proprietário. Entendi. Então, as propostas vêm para supervisão, gerência e coordenação, e essa sim passa para o proprietário a proposta. Então, tem muitas vezes que a gente filtra a proposta, Para nem entrar em contato com o proprietário. ou às de vezes a repente, gente né? entra informando, olha, teve a proposta de tanto, e já recomendando qual é a nossa contraproposta. Então, a gente já diz, ó, o cliente fez a proposta aqui de R$ 1.000, estava divulgando por 1.500, a gente acha que o imóvel vale 1.300 no mínimo, então a gente pode fazer essa contraproposta. Então, a gente já leva até a nossa opinião Isso. para ele, Orientando. já orientando, entendeu? Menos que Eu isso acho aqui já isso não dá tá tão até segurança, rentabilizado. né, para o proprietário, né? Tem alguém cuidando de mim, né? Tem alguém me defendendo, não tem alguém... Tenha dúvida. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar eu, como cliente, eu mesmo colocar apartamento para alugar, para mostrar não sei quantas vezes o apartamento, né? Para fazer contrato, para cobrar IPTU, cobrar condomínio. a pessoa não Reajuste, pagar, que é né? uma coisa muito delicada, porque às vezes a gente vê muito isso. O proprietário traz, às vezes, o imóvel alugado, achando que já fez um bem. alugado, né? Já Tem isso alugado, também, achando que fez um entendi. bom negócio porque conhecia, era um amigo, era um parente, e às vezes ele teve uma dificuldade, um simples reajuste, que seria já a taxa de administração que ele pagaria para a gente. Porque quando se tem uma administradora e tem a profissionalização, é muito mais simples a gente conseguir reajustar. Um simples reajuste anual já faz toda a diferença na alocação, porque isso é um negócio, né? Então, às vezes, você aluga para um familiar ou um parente ou um Ninguém amigo recebe, né? e Faz não um tem favor. e fica sem condições, às vezes, de cobrar um simples reajuste, que já seria a taxa de administração. É verdade. Então, é um detalhe, faz toda a diferença, é profissionalizar. E deixa eu perguntar uma coisa. Existe algum bairro que vocês recomendam mais? Bairro em desenvolvimento ou bairro central? Existe essa coisa, porque para a gente, como empresa que vende, a gente fala muito, muito, muito em localização. Né? Campanha de marketing sempre, né? Sempre a gente fala, e até como eu aqui na empresa, eu participo desde a escolha da compra do terreno, desenvolvimento do produto daquele terreno, e o que eu vou colocar, por quanto eu vou vender. Então, eu sempre, realmente, antes de fazer qualquer coisa, eu vejo a localização, a região. Mas, às vezes, existem regiões que ainda serão tão desenvolvidas que não são, mas que é um terreno que vale a pena, um produto que está sendo Isso. procurado. Perfeito. Né? Então, assim, Pedro, como é que é essa questão da procura? Existe o bairro top das galáxias, o bairro ou a localização que é perto de escola, isso é verdade, perto de escola, perto do supermercado, com acesso a vias de cidade, né? Existe isso verdadeiramente, assim, na Isso é prática? bem interessante, né? Até nas pesquisas que a gente tem feito e estudado, 80% das pessoas, quando vão procurar um imóvel para alugar, a primeira coisa que ela olha é localização. É uma coisa muito importante para ela. Então, mas a gente começa a perceber também que é a localização da pessoa. Então, é a Isso. sua localização, É é a verdade. minha ou a de Débora. Mas também a gente começa a perceber que tem bairros que tem mais comércio próximo, escolas, clínicas, e esse bairro, então, ele começa a ser uma localização para mais pessoas. Entendi. Então, esse bairro, sim, talvez você consiga alugar mais rápido do que outros. Por mais que talvez uma Jaqueira seja mais importante do que um Rosarinho para determinado cliente, porém, para a maioria, a Jaqueira seria mais importante, ou o Rosarinho. Então, a gente Mas, por exemplo, vale a pena a pessoa comprar um apartamento no Rosarinho para investir? depende, vale. Tá? É um mercado, um Rosarinho e Encruzilhada. São bairros que estão crescendo, Isso. se a gente for olhar. São imóveis que a gente está se valorizando, é próximo de escolas, comércio, tem supermercado, tem o Parque da Jaqueira que a gente pode considerar perto. E então tem área para verde. expandir. E tem uma área para expandir, você vai puxando para Encruzilhada, tem muita Isso. área para expandir ainda. Então a gente Perfeito. vê sim como um bairro bom para investir. Porque, querendo ou não, a pessoa, quando compra um apartamento, se comprar no lançamento, só vai receber o imóvel 3 anos Isso. depois. A gente sabe que 3 anos, Muda muita muita coisa. coisa muda, né? Escolas abrem, comércio Isso. abre, né? Então, às Desenvolve. vezes,
essa questão da localização é muito. A pessoa também que vai para investir não pode pensar só que é a localização boa para si. Né? De repente a pessoa nem moraria naquele bairro, mas é um bairro bom para É investir. tendência Né? de mercado. Isso. Né? E assim, a gente entende sim que tem bairros mais procurados, que a gente vê que quando chega para alugar, aluga muito mais rápido. E a você gente tem sabe orientar os temporadas também, né? proprietários. Você tem temporadas, né? Você tem temporada de residência médica. Passou É agora aí, perfeito. as provas de residência de medicina acabaram, as pessoas saíram resultados, a gente teve aí, acho que foi uns 15 a 20 médicos em 2 semanas procurando, alugando imóveis mesmo. com a gente. No entorno da Ilha do interessante. Leite, Então, Boa olha só, Vista. da Ilha do Leite, Boa Vista, e geralmente Pinheiro. imóveis Pessoal, a gente tem, viu, imóvel nessa região, top, já estou logo dizendo. Então, Olha assim, aí, foi não imóvel- estou crédito por mim. E geralmente são pessoas com cadastros excelentes, Que tá? bom. Então você tem a temporada de universidade, você vai para a zona oeste da cidade. Então assim, você tem alguns tipos de temporada. vamos dizer assim, Pós-vestibular, temporadas. então, eu nem tinha Isso. parado para pensar nisso. Pós-vestibular, procura mais, né? Foi isso uma coisa Imóveis- que sofreu na pandemia. Pandemia, quando tudo foi paralisado, muitos estudantes estavam aqui, vieram do interior, estavam morando aqui alugando, desocuparam seus imóveis e voltaram para o interior, porque não fazia Entendi. sentido ficar aqui. Fica, entendi. Então as universidades foram voltando, esses estudantes foram voltando e aumentou a demanda nessa região, por faculdade. Então a gente vê muita localização de acordo com temporadas também. Entendi. É janeiro e julho mesmo, são 2 meses, assim, muito bons para alugar flat. Olha Porque só. são meses de transição, né, Pedro? Mesmo que seja por um mês, por 60 dias, Não, vocês alugam ou não? a gente não aluga por temporada. Certo. Nosso foco é o contrato pela lei do inquilinato, Certo. pela lei do inquilinato, desculpa, residencial. E o contrato padrão da gente é no mínimo 30 meses. A gente trabalha com Certo. 36 para passar 3 anos consecutivos, né? Que a gente entende que o controle é melhor, né? E a gente coloca uma cláusula de 12 meses. E também até para o proprietário também, né? Que já melhor. tá alugado aquele período, né? Isso. Já sabe que E tá. para atender, porque assim, muita gente pede, eu quero passar só um ano no imóvel, porque às vezes é por uma questão de insegurança, não tem certeza se vai passar um determinado tempo no imóvel, às vezes é por uma questão de, vou fazer uma faculdade, só um precisa de um ano, curso. enfim. E aí a gente faz para atender esse perfil de cliente, a gente bota uma cláusula de 12 meses, que inclusive também é previsto na lei do inquilinato, e vai estar de acordo, né? Ou seja, o contrato fica de 36 meses, com cláusula de 12, ou seja, a partir do 12º mês, o inquilino pode rescindir o contrato sem pagar multa contratual. É padrão da gente, né? E assim a gente não fica mudando. A gente aluga por volume, então é mais prático. E a gente atende esse perfil também de cliente. E por que 30 meses de locação, né? Porque eu vejo que tem gente, até o proprietário, aluga por um ano, bota na mão de qualquer corretor, aluga 2 anos. E por que 30 meses? É muito comum, tá? A gente recebe até muito contrato que a gente para ler, para analisar, que tem lá 1 ou 2 anos de contrato. E por pedido do proprietário, muitas vezes. Tá? Só que o que a lei diz? A lei vai dizer que o proprietário só tem o direito à denúncia vazia se o contrato for superior a 30 meses. Entendi. Tá? E o que seria a denúncia vazia? Poder pedir que o inquilino desocupe o imóvel. Entendi. De uma forma bem simples, seria isso. E se a gente fecha um contrato aí de 1 ano, o contrato venceu, já está com 13 meses, e o inquilino não quiser desocupar, a gente pode ter aí um embate. Entendi. Um embate Então, jurídico. mesmo que a pessoa queira menos, é melhor fazer 30 meses, até como Débora sugeriu, e fazer a rescisão, de repente, podendo ser sem multa, né? Sem juros, Isso. alguma coisa sem... Porém, partir do essa cláusula não pode 30º prever para o mês. locador. Entendi. Então, a gente faz um contrato de 12 meses. No 13º mês, o proprietário quer o imóvel de volta e o inquilino disser que não vai sair, a gente vai ter um embate jurídico. Entendi. Que a lei vai dizer que não, só com 30 meses. Entendi. E se o contrato for inferior a 30 meses, o proprietário só vai ter o direito à denúncia vazia após 5 anos, 60 meses. Muita gente Então, não aí sabe Pessoal, a importância, É uma hein? pegada jurídica aí que quem vai sair prejudicado é o locador que é o do imóvel. proprietário. Então é melhor a gente segurar os 30 meses, 2 anos e meio, ou a gente costuma fechar os 3 anos, 36, do que você fazer um contrato inferior. Mas seja muito comum também que os inquilinos não tenham conhecimento da lei, nem o proprietário, e acaba encerrando os 12 Mas, meses, aceitando. e tá aceita, tudo desocupa o imóvel, é muito comum. Mas se a gente for a lei, o proprietário não pode pedir o imóvel de volta, o contrato não pode ser inferior a 30 meses. certo. E deixa eu perguntar uma coisa. Existe a pessoa que quer alugar, por exemplo, para a Débora, existe já um valor? Como é que vocês cobram? Assim, a taxa de administração? Como é que a pessoa recebe um aluguel? Um exemplo, um aluguel
de R$ 3.500, um exemplo. Aí abate condomínio IPTU, é isso, aí abate a taxa da administração e Isso. depois a pessoa recebe. A gente tem um padrão de trabalho, né? Não tem problema nenhum a gente tá falando, né? Importante É falar, né, importante, com disso. certeza, ao contrário, é importante. A gente determina o valor do aluguel e taxas, a gente não trabalha com pacote. É até importante também eu falar isso. Por que não trabalha com pacote? Porque se aumentar o aluguel, o condomínio, se aumentar o IPTU, vai atrapalhar, vai diminuir o valor do aluguel. Imposto de renda. Imposto de renda, tem a questão de imposto de renda também. Verdade. Dessa forma, a gente determina em contrato o valor do aluguel, né? E da forma que é cobrado na prefeitura o IPTU, da forma que é cobrado o condomínio, bombeiro, SPU, se o imóvel for de marinha, a gente cobra no boleto do inquilino. Então, mês a mês, a gente cobra e faz esse pagamento dessas taxas. E aí, a gente cobra os honorários nossos em cima do aluguel líquido, que a intermediação é o primeiro mês, dividindo em 2 taxas, é um diferencial nosso, porque quando a gente aluga, o proprietário no primeiro vencimento já recebe 50% do aluguel, no segundo vencimento ele recebe os outros 50%, e a taxa de administração é de 10% apenas em cima do aluguel. E mesmo assim a gente administra todas as taxas, porque a gente não cobra taxa sobre taxa, e nada mais. É isso e mais nada. Vocês fazem o pagamento, abate os 10% do valor do aluguel e deposita na conta do cliente. Isso. Né? E até Exatamente. uma dúvida que surge, assim, o proprietário conceder um desconto ao inquilino. Então o inquilino vai trocar um piso, vai consertar uma porta e o proprietário diz, não, tome aí 30% de desconto. Entendi. E a imobiliária vai cobrar quanto? Os 10% da imobiliária vai ser em cima do aluguel cheio ou do aluguel com desconto? Com desconto. Entendi. Então se o proprietário quanto o ganha proprietário tá menos, se recebendo. o proprietário vai ganhar menos, a gente também ganha Em menos. cima do lucro Entendi. do proprietário, Entendi. Em cima do líquido da do proprietário. produção. Então, a gente fizer uma análise, vale a pena comprar imóvel para alugar? Pergunta, né, que não quer calar. Vale a pena comprar imóvel para alugar? Veja, Mariana, eu acho que vale, sim. Né? É um mercado que eu estou inserida há mais de 10 anos. E eu acho, assim, que a pessoa que tem condição, vale a pena. Tem gente que não tem disciplina de estar guardando dinheiro, né? É uma forma também de você poupar, de você fazer seu patrimônio. O imóvel, ele se valoriza, né? Eu acho que a pessoa também tem que diversificar o investimento, né? Eu acredito muito, muito nisso. E eu queria também ouvir a opinião de Pedro. Isso, Pedro, vale a pena investir em imóvel? Vale a pena, mas é sempre bom ter uma pessoa especializada, né? Ou uma pessoa conhecer muito do mercado. Eu vou dar um exemplo para você mostrar assim como pode não valer a pena e como pode valer a pena. No meu entender, vale muito a pena e eu até invisto É o em nosso imóveis. negócio, né? É o Eu nosso invisto em negócio. imóveis. Eu invisto em imóveis e a gente tem rentabilidade muito boa, tá? Mas chegou um proprietário de alguns imóveis com a âncora, que a gente administra os imóveis dele, e informou que num prédio que a gente já recomendou que ele vendesse, é um prédio muito antigo, tem mais de 25 anos de construído, o condomínio não... A gestão do condomínio Não era não é boa, tá? A vaga de garagem do apartamento dele não é boa. O prédio tem muito problema de infiltração. A gente ia recomendando que ele vendesse. Apareceu uma oportunidade para comprar no prédio, por mais que estivesse barata. Ele foi lá e comprou. Entendi, no Então, mesmo assim, prédio. Mesmo prédio. E a gente disse para ele não comprar. Então, assim, na visão dele, isso é um investimento. Na minha, não é. Então, assim, Era uma oportunidade, na verdade, eu acho, né? De repente ele viu como uma oportunidade. na visão dele era uma oportunidade. Mas quando você vai ver rentabilidade de locação, o prédio tá se deteriorando. É um prédio muito antigo, condomínio muito alto, então a rentabilidade de locação cai quando Tem que o condomínio e as analisar, na taxas. verdade. Então, né? assim, é toda uma análise que as pessoas às vezes são induzidas a comprar ou compram sem ter o conhecimento do mercado. Isso, perfeito. Ótimo. Então, agora eu vou trazer para mim, né? Eu vou fazer a minha propaganda. Então, vale a pena comprar um apartamento novo da Pernambuco, né? Principalmente, lógico, né? Um Prince. Vale a pena comprar um Prince e comprar também apartamentos ou em construção ou em lançamento. De repente, né? Não comprar, porque a pessoa pode, imagina, vou botar lá os 500 mil a 1 milhão, né? É melhor comprar um apartamento antigo, que às vezes é visto como uma oportunidade, ou um apartamento novo, né? Um apartamento que a empresa vai entregar daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, de repente, né? Isso. Ou para frente, que é mais vantagem para o cliente, né? Ajuda o cliente a ter a marca da empresa, a ter o investimento ainda em construção, isso vale a pena para o cliente, né? Imagina o mesmo 1 milhão lá que a gente estava falando. Eu vejo sim, a gente tem quando é primeira locação, assim, vamos dizer assim, primeira vez que esse imóvel está sendo alugado. As pessoas brilham, pô, eu sou o primeiro a morar, então o imóvel é novo, não vai ter problema nenhum. Isso na visão de quem está alugando é sempre muito positivo. Isso sempre sobe um pouco o valor da locação. Outra questão, como você disse aí, os princes, né? Então, assim,
Quando você tem o nome da construtora, o acabamento da construtora, o nome do prédio, isso também sobe muito o padrão de locação. Valoriza, Amém, né? Valoriza. amém. Atenção aí, pessoal. Compre apartamento para Pernambuco para alugar. Não, mas aí é a experiência própria nossa da imobiliária, que a gente tem vários princes Os administrados Princes alugam muito e bem a lá gente na tem Ancora. uma rentabilidade muito boa. Agora é oportunidade, né? É como o Pedro disse, vocês têm que procurar uma pessoa especializada, tem que analisar muito bem, tem que saber quem é a construtora, tem que saber qual é o imóvel que vai comprar. Não adianta, porque assim, a gente vê que no mercado tem vários imóveis para comprar. Às vezes é um imóvel que tem uma taxa de condomínio, as taxas muito altas, você não vai ter uma rentabilidade boa. Então tem que pesar, não é, vou comprar imóvel, fazer carteira de imóvel por fazer. Não é Pois é, simplesmente você isso. falando agora me veio até na cabeça Tem muito assim, uma cuidado em coisa relação a que, isso. por exemplo, a pessoa está comprando um apartamento para investir, né? E de repente o que é que acontece com a gente como construtora? Às vezes eu tenho um concorrente que chega o corretor e diz, olha, o concorrente aqui do lado está num valor e você está no outro. Aí eu digo, mas o acabamento é assim, o apartamento é entregue pintado, o apartamento é entregue com todo forro, o apartamento é entregue no todo já com a cerâmica, piso, parede, banheiro, como é o acabamento, como é a manutenção. Então, às vezes, o cliente que compra, ele não faz essa conta, né? Faz a conta, às vezes, só do valor do desembolso. Também nem faz, às vezes, a conta da valorização da locação. Então, é até importante, né? Assim, eu não sei se vocês têm isso lá, eu pensando aqui agora, o cliente até perguntar a vocês, ó, eu estou comprando esse, qual é que vocês recomendam? Mesmo que não seja da Pernambuco, né? Não Porque, de acontece repente, muito isso, viu? O acontece. cliente perguntando a opinião da gente em relação ao produto que comprar. Vários clientes, amigos, perguntam pra gente sim, até porque a gente não trabalha com venda de lançamento, Isso. né? Então, assim, não é a área da gente. Isso. A área da gente é especialização de locação e administração e a gente vende usado. Então, oportunidades, enfim. Mas eles normalmente perguntam sim, tá? Eu tenho um apartamento de alguma construtora, qual é que você recomenda? E a gente sabe que a gente faz o cálculo do valor do aluguel e diz, não, esse daqui vai rentabilizar mais, coisa do tipo. E aí você vai pro padrão, o acabamento da construtora, vai mudar totalmente a rentabilidade da locação. Tá? A gente não pode citar nomes, mas assim, tem um caso nosso que já está na segunda locação e o segundo inquilino está desocupando o imóvel porque todas as cerâmicas estão soltando pela segunda Amém, vez. olha aí. Não posso, quer dizer, não posso nem torcer, né, contra a empresa. Mas pelo menos o nosso esforço, né, vai ser pela segunda reconhecido. vez, em menos de 5 anos, a construtora tá tendo que trocar toda a cerâmica do apartamento. Toda a cerâmica da cozinha. Então, assim, já foi trocado, tá tendo que ser trocado novamente. Inquilino desocupando, proprietário perdendo o inquilino do imóvel, esperando a construtora refazer, Olha só. botando para alugar novamente, tendo que pagar de novo a comissão da imobiliária, do corretor, Uhum. e tudo começando do zero. Não era melhor ter comprado da Pernambuco logo no começo? Ou comprou na construção, não sabia como ia receber, né? É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Existe algum bairro que esteja assim em ascensão? Existe alguma região, oeste, sul, norte, alguma coisa que vocês que estejam vendo assim que está se encaminhando para alguma região? Existe alguma região assim que vocês têm visto isso? Eu não sei como é que Débora tá enxergando isso, tá? Eu tenho enxergado muito na procura, a Zona Oeste. Tá? Quando você joga Cordeiro, Iputinga, Várzea, a gente tem visto uma procura muito grande, tá? E outra região que a gente tem sentido valorizar é o centro da cidade, tá? Voltou um pouco aquela parte ali perto do Marco Zero, Bom Jesus, Alfredo Lisboa, Alfredo Fernandes, toda aquela rua um pouco ali perto do Marco Zero a gente tem sentido a valorização. Olha só Tá? que E tem saído interessante. alguns empresariais novos ali, ou remodelações de empresariais Isso. ou residenciais naquela área. A gente tem sentido bem. Interessante você dizer, viu, Pedro? Porque a gente tem um terreno ali na Rua da Aurora que é assim, Ave Maria, é o meu brilho. E a gente às vezes fica se segurando até, poxa, será que tem realmente mercado para aquela região, né? E é uma região belíssima, né? Região perto de tudo, Com assim, uma certeza. região de fácil acesso. Não, daqui a 2025 a gente sabe que vai ter construção de 2 hotéis lá. Isso, Né? verdade. E aí tem o Porto Digital, que está com um Verdade. incentivo enorme. Os últimos eventos que eu tive lá naquela região falou muito no Porto Digital. Então, assim, existe uma aposta realmente muito grande para a região. Então, vale muito a pena olhar com E não foi carinho. combinado, né? A gente nem combinou de Não, falar não. disso. É uma aposta de retomada, né? Não é nem de Isso. fazer a área crescer, é de Isso. retomar a área, né, do centro da cidade. Mariana, a gente recebeu 100 imóveis para administrar no último mês, na verdade. E a gente está apostando muito naquela região. E, assim, a gente quer que dê muito certo, porque é uma região super charmosa.
né? Quando você viaja para a Europa, para os Estados Unidos, onde é que se fala mais? No downtown. E é super charmoso, tem os melhores cafés, os melhores restaurantes. Aqui você fica com medo da segurança, você não tem os melhores hotéis, não tem os melhores restaurantes. E a gente espera isso para nossa cidade. E a gente já porque teve, já né? teve. E a gente já teve, né? Já Então, teve existe isso. existe realmente essa expectativa, tá? Existe essa expectativa, existe esse comentário, né? Enfim, a gente espera que isso aconteça, porque vai ser mais um local. A gente tem espaço para expandir, vai ter prédios para recuperar, para comprar, para Tem quem um é retrofit, construtor. né? Tá se falando muito nessa Exatamente. questão E de para quem é retrofit. construtor, você pode inovar, né? Você Isso. pode ir comprar, remodelar, refazer, retrofit, enfim, tudo isso. Ô Pedro, e você sentiu alguma diferença com relação a depois de Covid, pandemia, alguma mudança de busca de tipo de apartamento ou uma maior procura, de repente, né, a pessoa mora na casa dos pais e saiu para um flat, ou mora no flat, que é um apartamento maior. Existiu alguma mudança, assim, com relação à procura? Ou durante ou pós, né? Que a gente já está no pós, graças a Deus, No né? pós, graças a Deus. No início da pandemia, a gente sentiu a desocupação de flats e estúdios, pipocou, tá? A gente teve uma vacância imensa de flat, e a gente ficou com muito flat em estoque, pouquíssima demanda, tá? E a gente começou a ter locações de imóveis grandes, 3 quartos grandes, 4 quartos. Tem até algumas locações de 5 quartos, prédios mais Olha antigos. só. Ninguém queria ficar colado junto dentro de casa, né? Espalha a família. Isso, e a espalha. pessoa valorizou mais a questão do conforto, né? Uma vez que passou muito tempo dentro de casa, começou a dar mais valor por espaço. E foi muito engraçado isso, porque não tinha produto e aqueles valores de imóvel. Foi muito interessante isso, de apartamentos de 150 metros quadrados, 160 metros quadrados, que em algum momento era um valor X, vamos dizer 1.000 a menos, a gente conseguiu colocar um valor acima e teve esse preço. A gente conseguiu fechar, teve procura. Por quê? Porque não tinha oferta Não no tinha mercado. oferta. É lei da oferta e procura, né? Verdade. E chegamos até a alugar imóveis de 380, 400 metros quadrados, muito antigos, que estavam parados interessantíssimo. há bastante tempo, ninguém queria alugar, com condomínios exorbitantes, IPTUs altíssimos, e a gente conseguiu alugar nesse período. Porém, com o passar da pandemia agora, as coisas normalizando, a gente vê a demanda naturalizando um pouco aí, flats retomando muito forte, apartamentos compactos muito fortes também, tá? 2, 3 quartos, 4 quartos compactos também vindo muito forte. Fala do comercial, Pedro, que você está de frente aí Isso esses é. últimos 2 meses. A gente sentiu uma coisa muito interessante. Esses últimos 2 meses a gente alugou, a gente tem um estudo, como eu falei, né, que a questão da tecnologia, nosso CRM mostrou. Qual foi o percentual que você falou hoje comigo, Pedro? No passado aí, bem antes da pandemia, uns 5, 6 anos, a gente alugava em torno de 40% das nossas locações eram comerciais. Isso veio em declínio, a gente começou a alugar muito residencial e pouquíssimo comercial, chegando a ficar 8 a 10% só das nossas aluguéis mensais sendo comerciais. E aí, nesses últimos 3 meses, a gente aumentou isso, vem para 20, 25%. E vocês acham que foi sobre o quê? Deixa eu só pedir licença. Vocês acham que foi o quê que mudou em relação a essa área comercial? Eu sinto tendo uma retomada de mercado, expansão de Economia. algumas empresas, muita gente abrindo empresas novas. A gente tem visto muita gente chegando Olha que interessante, a gente fala tanto do home office, né? E de repente, essa informação é importantíssima. muito Novíssima, que a gente fala muito em home office, empresas diminuindo e você trazendo uma informação. E aí você começa a ver informações também de empresas que foram quase 100% home office, também trazendo a equipe de volta. E a gente tem visto muitas pessoas chegando na empresa, procurando espaço, porque está montando o seu novo negócio. Então, a gente também tem feito algumas locações grandes, empresas grandes expandindo imóveis comerciais, lâminas corporativas, salas comerciais. E a gente tem sentido também a melhora um pouco no preço desses imóveis comerciais. Entendi, porque deu uma queda, né? Tem uma época que realmente Isso. deu uma queda no metro quadrado, Faz né, aí de uns, locação. faz o quê? Uns 6 anos que o mercado de salas Digital. tinha caído bem o metro quadrado. E a gente sente agora nesse Então, finalzinho do ano passado até agora começa a retomar um pouco Melhorou. o preço de locação. Engraçado, vocês falam, e a gente passou exatamente por isso aqui na Pernambuco. Nós éramos em 3 lajes, né? Em 3 pavimentos. E aí começou essa coisa, a pandemia diminuiu e a gente, não, vamos diminuir todo mundo para 2 pavimentos. Hoje nós somos 2. E alugamos o terceiro para uma clínica que fez uma super reforma. A gente não tem nem como retomar agora, né? Isso. Pegar de volta. E agora tá super apertado nas 2 lâminas. Agora a gente tá buscando outro espaço, porque exatamente a gente não tem como, né, como pegar de volta a outra laje que a gente tinha, porque é uma clínica enorme agora. E mesmo com relação à pandemia, mesmo com essa possibilidade do home office, a gente está precisando de espaço.
Estamos passando exatamente Pois por é. isso. Que É interessante, né? um reflexo, né, do que está acontecendo hoje. É. E até a gente fala assim, a equipe inteira ficou de home office, a gente teve muito problema em portarias de prédio, de deixar a gente entrar para mostrar o apartamento Olha e só. tudo. Até brincando, a gente pegou mais de 400 chaves de imóveis disponíveis e levamos para casa dos corretores, para Meu minha Deus do casa. céu. E Para poder não precisar ir na imobiliária, né? que a Ter imobiliária tem que ficar Isso. fechada. Uma E loucura. quando voltou, a gente percebia que os clientes não iam na imobiliária. A gente começou a fazer muita locação online, né? Porque é tudo online. Só agenda a visita online, assina o contrato de forma eletrônica. A empresa melhorou? Vocês sentiram que a empresa melhorou? Melhorou Tem muito. muito processo que a gente já tinha o processo digital, mas a gente fazia tanto digital quanto físico. E a gente percebeu esse boom, a gente hoje mesmo só assina contrato eletrônico. Então são 90 locações mês passado que a gente fez, Com validade as jurídica. 90 todas de assinatura eletrônica. É incrível como muda, né? Aqui na empresa também. A gente fez assim um 360 logo no início da pandemia. E é outra empresa com relação a essa área digital. É, com Tudo da certeza. gente também Até o é digital. Não, e Até a o empresa cliente tem- cresceu muito. É. A empresa passou porque foi uma dificuldade para todo mundo, né, Isso. de readequação. E a empresa cresceu muito os números, enquanto assim, porque a gente estava preparado, né? Ninguém na verdade estava preparado, mas a gente percebeu que estava preparado quando conseguiu passar por essa dificuldade e crescer. E crescer. Então, até agendamento do online mesmo da visita, a gente não tinha. A gente tinha a programação, tava em fase de teste, começou a pandemia e disse, bota pra funcionar. Do jeito que Se tiver. tiver, bota pra funcionar E e foi vamos ver o que vai Que vai dar. E sair aí do foi freio também, né? aprimorando. Aham. Iniciou errado, o cara podia agendar pra meia hora depois o cara podia agendar a visita. Então, como é que eu vou Eita, deslocar? tem que me deslocar aqui Então, meia hora. toda a questão a gente foi aprimorando durante a pandemia, muitas Isso. questões. E sabe qual é o reflexo disso tudo? É o meu setor. Por quê? A captação da empresa é o reflexo que a empresa está indo bem ou não. Antes da pandemia, a gente verdade, captava em torno Tem de que ter uma 40 imóveis por mês. Hoje a gente está captando em torno de 60 imóveis por mês. Eu tive que aumentar a meta. É, Então, teve mês que a gente captou 100 imóveis, olha só. né? Dos quais a metade estava alugado. Então, as pessoas sentem realmente a necessidade de ter uma empresa para poder estar auxiliando nesse processo, né? Que é o que a gente faz de melhor, assim, é acompanhando todas as demandas do inquilino. A gente é uma empresa setorizada para poder estar realmente dando esse suporte, né? Nesse momento, porque ninguém tem mais tempo. Hoje em dia as pessoas querem ao contrário, né? As pessoas estão no corre-corre e está precisando de mais tempo, Isso. né? Precisa Então, de serviço, precisa né? de serviço. Eu acho que vocês exatamente. enxergam isso também. Por mais que a gente tenha toda essa parte digital, consegue fazer todo o processo online, o cliente consegue entregar o imóvel para a imobiliária de forma online. Não precisa ir na imobiliária para a gente captar e divulgar. Não precisa ir na imobiliária para Olha que alugar. incrível, né? A pessoa, eu tenho um imóvel. Não precisa ir na comprou, imobiliária. não Quer alugar o imobiliária. imóvel, não precisa ir na imobiliária. Mas a gente continua vendo como é essencial a parte presencial. Então tem o cliente que tem a desconfiança, tem o cliente que Quer quer ir ir. olhar no seu olho. Isso. O perfil de investidor de imóvel também não é ainda tão jovem, como está se transformando no público jovem, mas ainda não é. Então é um cliente que gosta de apertar na mão, de ir, olhar no olho, De tomar o velho cafezinho. de tomar o Pode cafezinho. deixar a chave lá, olha, tô deixando meu patrimônio Isso. aqui. Então, Então, né? a gente tem todo o processo digital, e por mais que o cliente vá na imobiliária muitas vezes, não vou na imobiliária assinar, a gente não assina físico. Entendi. Você vai abrir o seu celular e A vai gente assinar, ensina, a gente vai A ensina. gente tá aqui, mas a gente vai. É né, isso. A gente tá assinar aqui olhando pro digital, outro, mas né? vamos assinar digitalmente os dois. É que nem as pessoas, né, que a gente fala que os adolescentes são tudo junto, um do outro, conversando por WhatsApp, né, Isso. entre eles. No metaverso, às vezes. Às vezes a gente até ensina, né? Porque chega um idoso que não mexe muito bem, então a gente ensina ele a fazer, mas a gente não quer ter a questão do de imprimir o papel, dessa questão, que isso vai gera erro na empresa, Porque né? o que ficou muito em alta, Mariana, foi a questão da humanização. Porque apesar de toda essa tecnologia, você tem que ter também a humanização com o cliente. Né? Apesar de tudo, você tem que ter o cara a cara, o cliente precisando, tem que ter lá gente para resolver. Porque, enfim, quando dá algum problema, você pode estar indo lá, porque a empresa vai estar ali para resolver. Porque a empresa de serviço, né? Pode ter algum problema, a gente vai estar lá para resolver. Atender. Apesar de toda a tecnologia, é isso o que a gente entende que é um diferencial. É ter tanta tecnologia aliada também ao tradicional. É quando época de chuva mesmo, a gente aluga casas comerciais, casas residenciais, então chovendo muito, esse período agora de março choveu bastante. Então os clientes, pô, uma parte do telhado, infiltração, Telhado. vazamento, caiu alguma coisa, caiu uma árvore em cima do telhado da casa, teve uma árvore que derrubou um muro, que caiu, uma que a gente administrava, então E assim, liga pra vocês. liga pra gente, a gente auxilia, conversa, junto com ele, junto com o proprietário, a gente intermedia, vai atrás de prestador de serviço. Então assim, Questão até de se a gente- pagamento, né? De se repente for- pode bater do aluguel. se ou você alguma coisa automatiza assim. todo esse processo, você perde essa questão. E como é que o inquilino ia resolver uma situação dessa?
É verdade. né? Então, Eu sou, assim, super entusiasta de, né, eu amo realmente imóvel e amo mesmo, assim, eu sou super entusiasta e é muito bom Também, conversar com Mariana. vocês, porque eu consigo entender, assim, como eu estimulo, certo, que o cliente compre ou para morar, ou para alugar, Perfeito. ou de 2 quartos, ou de 3, ou de um. Eu estimulo muito isso, até nas redes sociais da gente, sabe? Eu falo muito sobre isso, sobre questão de patrimônio. E, de repente, o cliente se sente seguro tendo vocês, né? Porque vai poder comprar Claro. e não necessariamente que Morar. existia muito isso atrás, aquela história muito, sei lá, desde que eu trabalho há mais de 20 anos no mercado, mas assim, há uns 10 anos atrás existia muito isso, de comprar para vender, comprar para vender, comprar para vender, comprar para vender. E de repente a pessoa fica sem patrimônio, né? Se quiser só ficar pensando quanto vai valorizar para vender lá na frente, não pensa que está perdendo o patrimônio, né? E com a solução da locação, a pessoa pode comprar, pagar a parte que é da empresa, até tirar um financiamento bancário, passa lá em 30 anos, e com o valor da aluguel, pagar o financiamento e se manter com o isso. patrimônio, né? E a gente até fala assim, né? Você tem o patrimônio, tá? E você tem a locação. Se você compra para vender, você pode até, às vezes, perder dinheiro. Porque naquela fase do mercado, não tá tão propenso. Verdade. Então, até um exemplo Perfeito, Pedro. pessoal, Perfeito. a É. gente, a gente comprou um apartamento agora próprio, Uhum. ele valia X, caiu, a gente aproveitou a oportunidade, um ano depois ele já tá valendo X mais alguma Isso. Se coisa. tivesse Então, vendido, né, na época, eu comprei para vender e de repente só Isso. vender. e se a pessoa que a gente comprou tivesse esperado aí 3 a 4 meses, ele teria pego um preço melhor. Entendi. Então foi até vocês que ganharam na valorização, Sim, não quem vendeu, né? não quem vendeu. Eu sou contra vender apartamento. Assim, a pessoa que tem, só quem pode vender sou eu. E tem outra coisa que eu acho interessante também, a questão da experiência. Para quem às vezes quer, eu vou querer comprar um apartamento para já ir morar sem nem conhecer. Você pode alugar um apartamento. Gostei, vou agora comprar. Então, assim, vai também experimentando. É outra possibilidade que tem a questão da É um moradia, test entendeu? Tem drive. o test drive também. Tem várias possibilidades, entendeu? Eu acho. É uma outra ideia A também. gente aqui na empresa enxerga isso. Eu tenho, assim, né, uma carteira muito forte de cliente que compra para morar. Ponto. É um Perfeito, perfil de perfeito. cliente que vai. Pega a parcela de financiamento, aquela parcela cabe no meu bolso, como se eu fosse um valor de locação, né? Imagine que o financiamento vai ter uma parcela de 3.500, 4.000, 5.000 reais. Aquele valor é mais ou menos um aluguel, então eu posso morar e ser meu. É um perfil, né? A gente tem muito esse tipo de cliente. Inclusive, é interessante que a gente tem cliente que compra apartamento flat de 1 quarto para morar. Mas aí entenda que é justamente isso. Aí depois esse perfil ele vai precisar em algum momento, ele vai por Para algum um motivo ele vai maior, né? sair, vai para um maior, teve filhos. E a gente recebe muito, inclusive o Padrão Prince mesmo. Recebi Padre Roma Prince mesmo, do pessoal que foi para São Paulo. A gente A alugou. Roma é de 4 quartos, né? Isso ali, enfim, no Isso, Parnamirim. Então, assim, a Parnamirim, gente está sempre recebendo muito mais, às vezes, até do que acabou de comprar o padrão da Pernambuco. Eu entendo justamente o que você falou. Porque já foi um perfil, ele morou e agora, por algum motivo, precisou ir para um maior, precisou Ou para um menor, né? Sair de casa. Isso, exatamente. É engraçado essa mudança mesmo. E depois ele coloca com a gente para alugar. E no instante aluga. Olha aí, coisa É menos de boa. um mês. Fala um pouco o que é esse seguro fiança. O que é o seguro fiança, né? Hoje todo mundo trabalha, todo mundo que aluga um imóvel pensa sempre no fiador É ou na calção. verdade, é verdade. Calção de 3 aluguéis, aí eu vejo aí gente fazendo com 1 aluguel, 2 aluguéis. E o que a gente tem percebido é a calção, 3 aluguéis. Quanto tempo eu demoro para despejar um cliente? Qual o dano que ele vai deixar no imóvel? Uma pessoa que saiu inadimplente. Qual o dano? Ele vai danificar a parede, vai danificar piso, porta? O que é que ele vai deixar danificado? Quanto tempo você leva para despejar um cliente? Os 3 aluguéis que a gente recebeu, vai conseguir cobrir, repor todo o dano e toda a inadimplência de aluguel, condomínio e IPTU até o despejar? Não, não supre. O fiador, se o contrato já tiver por tempo indeterminado, ele pode se exonerar. O fiador, ele pode ter o bem Não, e quem hoje. quer ser fiador também, né? Minha Ninguém gente? quer ser fiador. Um fiador pode vir a falecimento, pode sumir, pode não ter mais os bens no momento que você precisar. Então, assim, isso é uma falha. O proprietário muitas vezes fica descoberto de garantia. Mas também quando você ia para um seguro fiança, que é uma seguradora fazendo o papel do fiador. Entendi. Você tem a Mafre, Porto, Liberty, Tokio Marine,
Potencial. Então E é bom que tem concorrência entre eles também, tem porque a pessoa concorrências. pode, né? Tem empresas que não são seguradoras também entraram nesse mercado, como o Credipago, Avaliste. Entendi. Tá? Então o que acontece? O inquilino, ao invés de ter que arrumar um fiador, pedir um favor para alguém, que é algo até constrangedor muitas vezes, Verdade. aí você tem o seu irmão, o seu primo, mas é constrangedor. Não precisa de desembolsar três aluguéis, que também é algo que muitas imobiliárias e proprietárias não estão mais aceitando. A gente mesmo não aceita mais o pagamento de caução. A gente submete o cadastro do inquilino, nem o cadastro, é o nome e o CPF, não precisa apresentar comprovante de renda, de residência, de nada. Preenche só uma fichinha no nosso site, a gente submete à seguradora e de forma automática a seguradora já devolve pra gente se foi aprovado ou não. Então eu tenho um sistema na imobiliária, eu preencho os seus dados e a seguradora de forma automática, menos de um segundo, preencher, o dado de preencher. Já Clicar no Enter, vai dizer Já faz a aprovado ou análise. recusado. Bem rápido. Então, Entendi. sendo aprovado, a taxa não passa de 10%. Começa em 6% e vai até 10% do valor do aluguel. Entendi. Então, o aluguel é R$1.000, condomínio é 500, IPTU é 100. A taxa da seguradora é em cima só do aluguel. Entendi. Então, se for de 6%, é R$60 por mês. E você vai ter uma empresa que vai ser a sua fiadora. Entendi. E o proprietário vai ter a garantia de receber o aluguel, condomínio e IPTU integralmente durante todo o contrato. Olha que perfeito. Então, Perfeito. Maravilha. por algum motivo, teve algum problema, o inquilino não vai conseguir pagar, vai ter que despejar, o inquilino não tem uma boa índole, tem a seguradora vai pagar o aluguel, condomínio e IPTU e ela se responsabiliza pelo despejo do inquilino. É perfeito, né? É o pacote completo. Só que isso também é uma cultura de mercado. Você convencer o inquilino e mostrar que é Os benefícios. vantajoso ter o seguro-fiança, porque para ele enxerga como um custo. E ele prefere pedir o favor de alguém ou depositar 3 vezes uma caução para receber no final do que ter a seguradora. Que é muito menos, né? No final das contas, você multiplica por 30 meses, dá muito menos. Isso. Só do que aí você vem. O segurador, antigamente, você tem que apresentar 3 contra-cheques, movimentação bancária, imposto de renda, CNH, comprovante de residência. Você tem que abrir o Até seu para ser livro. fiador também, né? Você Se tem você que for pra abrir- ser fiador de verdade, tem que Isso, abrir você isso tem que tudo. abrir toda a sua história ali para conseguir que a seguradora aprovasse. Ela geralmente demorava 72 horas para aprovar um cadastro. Aí a pessoa já arrumou outro apartamento. Já arrumou outro e pagou uma caução ao proprietário. Então, Já foi, já era. foram surgindo empresas e as seguradoras foram sentindo isso e a concorrência foi diminuindo e as taxas foram melhorando, a aprovação também, só que ainda não era o ideal. E aí, com essa concorrência foi melhorando e a gente, como faz parte de um grupo chamado RAL, Rede Avançada de Locação, Uhum. são 14 imobiliárias, uma em cada estado, geralmente a maior de cada estado em administração de imóveis. A gente se juntou e conseguiu fazer negociações com as seguradoras em bloco. Entendi. Então, assim, a gente conseguiu uma Olha, taxa de melhor. 6%, uma taxa fixa. Não importa se o seu cadastro é bom, se você tem um score de 950 ou de 700. Passando no score mínimo da seguradora, a taxa é a mesma, de 6%. Então, assim, só esse bloco tem, a gente não precisa apresentar comprovante de renda, comprovante de residência. Olha aí. Então, assim, você não precisa mostrar seu imposto de renda, o que é que você tem de bens. Até E porque é questão vocês fazem pessoal. os dois serviços, né? A locação e a administração. É isso, Isso. vocês fazem Só faz os sempre dois dois. serviços. Então, assim, o cliente Pacote que completo. quer passar no cartão de crédito, seguro fiança e parcelar em 12 vezes, ele consegue. Olha aí. Então, assim, tem algumas modalidades. Ou então, o cliente não é aprovado no seguro fiança, mas tem o irmão para colocar junto. E ele quer estar no contrato. A gente consegue colocar os dois na seguradora. E sem apresentar nenhum comprovante de renda. Por isso que 70% das nossas locações são através de seguro-fiança De Credipago. seguro. Olha aí, que São essas maravilha. modalidades que garantem o aluguel para o proprietário. Então, é melhor para o proprietário, é melhor para a imobiliária e para o inquilino. Então, ótimo. Então, a inadimplência da gente é baixíssima, Mariana. E aí, minha gente, acho que foi isso, né? Acho que tem tudo. Tem alguma coisa a mais que vocês queiram falar? Quer acrescentar algo, Débora? Quer acrescentar alguma coisa? Eu achei que foi ótimo. Não, eu achei bem bacana também. Pronto. É isso. Quem tiver aí imóvel para alugar, a gente tá precisando de imóvel urgente. Procure a âncora imobiliária. Verdade. Isso é uma coisa que está acontecendo no verdade. mercado. A demanda tem crescido. Então, a gente vinha aí, antes da pandemia, recebia 1.200, 1.300 leads. Estamos recebendo 1.600, chegando a só. 2.000 em um mês. E a carteira de locação, ela vem crescendo, a de estoque, vamos dizer assim, que está na pauta, vem crescendo, mas não na velocidade desejada. Então eu tenho que correr para entregar meus Tem empreendimentos. que correr né? para entregar os Com empreendimentos. certeza. Correr para entregar nossas obras antes para colocar logo Isso. os clientes colocarem E a para gente vocês alugar todos. alugarem. E quando isso acontece, a demanda está alta, a oferta diminuindo, a gente sabe que os preços Com certeza. vão subir, né? É verdade.
Então é isso, pessoal. Obrigada a vocês. Obrigada Tá? Foi também. massa. Acho que passamos tudo a informação. Foi ótimo. Termina aqui. Para alugar, alguém precisa comprar, né? Então fica a nossa parceria, Nossa né? sintonia Sintonia, eterna. isso, né? E a paixão por imóveis. Com certeza. Obrigada A a gente que vocês. agradece e é dois. importante, né? Ele tem uma construtora capaz e Vou ter boa que de construir entregar muito agora. e uma administradora também, que vai prezar e fazer um contrato bem É o feito com o casamento proprietário. perfeito. E vistoria, né? Isso. Uma coisa que a gente não falou da vistoria do imóvel. Eita, pronto, ainda tem mais. Vai ficar para Vai próximo. ficar pra Fica pro próximo. É isso aí, Obrigada, pessoal. Luísa. Terminamos o nosso segundo episódio do Podpack. E deixem suas dúvidas, comentários, sugestões, tá? De próximas conversas que a gente pode atender aí a necessidade de vocês. Obrigada, minha gente. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Ficaria aqui horas conversando, né? Tem tanta coisa que eu fiquei pensando. Mas, enfim, vamos ter aí outra, A de próxima repente, vai ter live, viu? oportunidade. Fiquei com vontade de fazer uma live, ó. Oba! Live é bom também, live é bom. Porque aí vem perguntas também, né? E a gente Responde responde as na perguntas. hora. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal.